Bom dia, paz do Senhor. Sou eu aqui pela misericórdia e graça do Senhor para compartilhar mais uma vez a palavra com os irmãos. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão precioso que é compartilhar e receber a Tua palavra, através daquilo que o Teu Espírito Santo tem para nós, nessa manhã, nesses dias, Senhor. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui, de termos a liberdade, Senhor, de cultuarmos o Senhor, de entregarmos o melhor que nós temos, não só aqui nesse culto, mas todos os dias. Obrigada por esse privilégio, Senhor. Que o Senhor nos sustente aqui como país, como nação, tendo esse privilégio, Pai, até que o Senhor queira, Pai. Em nome de Jesus, Pai, afofa aqui, Senhor, cada coração para receber a semente da sua poderosa palavra. Eu declaro aqui que essa palavra, essa semente poderosa, dará frutos a 30, 60, 100 vezes mais, e frutos com peso eterno, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Nós vamos compartilhar nessa manhã. Obrigada, Magali. Deixa eu por aqui. Uma palavra que eu creio que cabe para as mamães, mas cabe para todos nós aqui. O Espírito Santo vai fazer você se identificar. Antes de nós sermos mamães, né, nós temos alguns papéis que nós desempenhamos aí. Em primeiro lugar, nós somos filhas de um pai que nos escolheu antes da fundação do mundo para nós sermos santas e irrepreensíveis. Nós somos servas do Senhor também. Nós temos a incumbência de, por, no mínimo, gratidão. Não é só isso, mas no mínimo gratidão. De servirmos ao Senhor, entregando a nossa vida para os propósitos que Ele tem. Então, nós temos vários papéis aí. E eu gosto sempre de lembrar, quando eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra, que nós não somos aqui dessa terra. A Bíblia fala que o príncipe deste mundo é Satanás. E nós fomos chamados para um outro reino, ou seja, nós somos praticamente extraterrestres aqui. Nós não somos aqui dessa terra. Muitas vezes nós, por ter que levar uma vida natural, enquanto nós estamos aqui, nós nos apegamos muito fácil às coisas aqui, né? São tantas demandas que nós temos, então fica fácil a gente se apegar, se acomodar, termos momentos confortáveis, mas nós não somos daqui. E nós, como mulheres, nós temos o privilégio de sermos portais eternos do Senhor aqui. Nós, como mulheres, o Senhor nos escolheu para trazer vidas, almas, espírito, uma porção do próprio Espírito dEle. Mas a nossa incumbência aqui, ela não termina somente dando à luz, somente colocando um filho no mundo. A nossa incumbência, ela é um pouco maior. Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa manhã. Quero compartilhar com vocês a palavra que está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vocês vão poder acompanhar, já está aqui. Rogo-vos, essa versão que eu vou ler é a versão Almeida, revista e corrigida. Depois eu vou ler uma outra versão. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas tem uma versão que chama Bíblia de Estudo A Mensagem, e eu gosto muito porque o autor, Eugene Peterson, ele morreu há pouco tempo,
foi morar com Jesus lá, voltou para casa em 2018. E quando ele estava fazendo, ele demorou anos para fazer essa versão, ele diz que o que inspirou ele, né, foi o Espírito Santo, mas que ele queria traduzir de uma maneira, da maneira como ele compartilhava a palavra com os netos dele. Então, eu gosto muito dessa versão porque é uma maneira tão poderosa, mas tão simples, que se encaixa no nosso dia a dia, como se fosse Deus nos considerando como filhos, como crianças. E nós temos a incumbência, nós vamos, ao decorrer da palavra, falar aqui sobre isso, de compartilhar a palavra com os nossos filhos, nós como pais, como mamães. E eu gosto muito dessa versão por isso. Ele diz assim, o mesmo texto, Romanos, né, a carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a sua vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Não se ajustem demais a essa cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Então, aqui, nessa versão inspirada pelo Espírito Santo, e na anterior também, o Espírito Santo está nos chamando a nós lermos a palavra, meditarmos na palavra e praticarmos a palavra. E tudo isso só vai ser possível com uma vida cotidiana, dia a dia, de leitura, de devocional, de meditação e de prática da palavra de Deus. E, tendo em vista isso, nós vamos falar aqui sobre 4 tópicos, bem simples, se você quiser anotar o texto, anotar esses tópicos. Mamães, é importante, porque o objetivo da palavra nessa manhã não é nos recriminar, não é nos acusar, mas é ligar. Sabe o farol, quando pisca no amarelo, que está falando assim, olha, cuidado, você pode até passar, mas você corre um risco. Eu não sei vocês, quando eu vejo farol amarelo, lá longe, ou eu já estou perto, eu paro. Eu fico até com medo quando eu estou perto e dou aquela parada, eu fico olhando atrás, vai que o cara de trás fala, não, ela vai passar, né? E dá aquela trombada. Mas eu prefiro parar, prefiro acertar ali pelo excesso. E existem perigos que os nossos filhos podem correr, talvez pelo nosso baixo desempenho em perseverar nessa vida cotidiana de leitura, meditação e prática da palavra, ou até por uma omissão mesmo, né? Mas o Espírito Santo, ele diz que é tempo, até que ele venha é tempo. Eu não sei qual é a sua rotina. Talvez você, como uma mãe, tenha aquele trabalho todo dia na sua casa. Talvez você não, além de ter o trabalho que é um trabalho árduo, de estar em casa ali, tempo integral, cuidando do dia a dia, da administração da casa, dos filhos. É uma rotina árdua, incessante. Talvez, além disso, você, assim como eu, também tenha uma outra rotina fora de casa. Eu não sei. Mas o Espírito Santo quer dizer nessa manhã que, independente da sua rotina, é possível e é necessário ter a rotina de leitura, meditação e prática da palavra, porque sem ela nós não vamos conseguir fazer nada. Exercer os nossos papéis de filhas, de servas do Senhor, muito menos ali no dia a dia na nossa casa como esposas e como mães. E se você, de repente, é aquela mãe também, que não tem o papai ali junto, quero te dizer uma coisa, que
A Bíblia nos fala que Deus é o pai dos órfãos e o marido das viúvas. Então, o seu filho ele está bem amparado, independente de seu marido estar ou não ali na sua casa te amparando. Então, vamos lá, os 4 perigos. Primeiro, ter uma visão correta sobre Deus. Esse é o resultado. Mas qual que é o perigo? Se você não ler a palavra, não meditar e praticar, nós corremos o risco de ter uma visão distorcida de quem é Deus. Sabe qual a pergunta mais importante das nossas vidas? Quem é Deus? Quem é Deus? Sabe por quê? Essa é a pergunta mais importante das nossas vidas, porque ela é que vai determinar quais são as coisas importantes da nossa vida. A partir dessa resposta, toda a nossa vida ela vai ser interpretada. Se nós tivermos uma visão distorcida de quem é Deus, em primeiro lugar, nós vamos ter uma visão distorcida de quem nós somos. Gente, nós temos visto isso no nosso cotidiano. Eu não sei se vocês viram essa semana, eu até compartilhei no grupo do Paz Kids, um vídeo de um casal, que não é um casal, né? Mas é um casal, segundo o mundo tem dito que é um casal, de um homem que acha que é um homem e de uma mulher que acha que é uma mulher. E esse homem que ele acha que é mulher, ele fez todo aquele corpo como se fosse de uma mulher. Só que tem coisas que ele não consegue mudar, mesmo fazendo uma cirurgia. E a pessoa que é homem, que é mulher, nossa, é uma confusão doida. A pessoa que é a mulher, a pessoa que é uma mulher, mas diz que se identifica como homem, fez as cirurgias para se parecer com um homem, externamente, né? No que foi possível. E aí, nesse vídeo, essa pessoa que diz que se identifica como homem, está lá com a filha, porque eles têm uma filha. Os dois geraram uma filha, como um homem e uma mulher pode gerar. E aí mostra, o vídeo está assim, separado em 2 partes, aí mostra essa que se diz que é mãe, mas na verdade é o pai, sentado com a menina, mostrando um videozinho. Que vídeo que está mostrando? Mostrando o vídeo dele e da pessoa que é, na verdade, a mãe da criança, mas se identifica como homem, grávido. Com aquela barriga desse tamanho. Então, está aquela pessoa com aquela aparência de homem, mas está grávido. Então, eles geraram uma criança da única maneira que é possível se gerar. Então, está lá aquela pessoa que é uma mulher com barba, com a barriga de fora, como se fosse o peito de um homem, mas com aquela barriga de grávida. E aí, ela está mostrando, falando, colocou em um segundo plano esse vídeo para dizer assim, olha, eu estou mostrando para ela para ensinar o seguinte. E aí ela fica falando, ele, né? Que na verdade é ele, fica falando assim para a criança, olha, filha, você sabe que você não saiu daqui, né? Você saiu dali, da barriga do papai. Aí a menina deve ter, acho que uns 4 aninhos, fala assim, eu sei. Gente, é uma menina linda, muito esperta, uma fofura. E aí, eu sei, concordando com tudo que ela falava. Aí ele, né, terminou falando assim, então, eu tenho que já ir falando isso para ela acostumar, porque ela já começa a entender as coisas, então a gente tem que ensinar do jeito certo. Do jeito certo. Gente, esse é o mundo. Esse é um mundo. Se nós não ensinarmos os nossos filhos quem Deus é, conhecendo a palavra, mostrando para eles na palavra, no nosso dia a dia, eles correm o risco de ter uma visão distorcida deles mesmos, de algo natural que Deus colocou para identificar o que é um homem e uma mulher, é o mínimo, né? Então, eles correm esse risco. E a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, para nós sermos sempre parecidos com Ele. A partir daí, nós vamos interpretar tudo. Tem uma frase do autor, eu creio que os irmãos conhecem, do C.S. Lewis, que ilustra muito bem isso. Ela diz assim,
Você colocou a frase? Acho que vai aparecer aqui para vocês. Eu não passo o dia todo olhando para o sol, mas eu passo o dia todo olhando para tudo por causa do sol. Eu não passo o dia todo com os olhos fixos nele, mas eu passo o dia todo com os olhos fixos em tudo ao meu redor por causa dele. Então, se nós não olharmos para Deus, para aquilo que Ele fala na palavra, nós vamos ter uma visão distorcida de tudo que está à nossa volta. Corremos o risco de nós e dos nossos filhos a começarem a achar que aquilo que é certo é errado, que aquilo que é errado é certo, que aquilo que não convém, pode ser. Qual o problema? Nada a ver. Não tem, o pessoal fala, nada a ver. E nós corremos o risco dos nossos filhos estarem lá no meio da sala, você dando uma instrução para o seu filho, porque você está vendo já o resultado, e aí ele fala, mãe, nada a ver, né? Então, tudo é interpretado. Tem até uma historinha também, talvez vocês já tenham ouvido, de um casal recém-casado. E esse casal recém-casado, sabe aquela rotina, né, que os casais começam a ter, um vai conhecendo o outro, tal. E aí esse casal tinha o costume, toda manhã, vamos tomar café. Aí eles estavam ali se reunindo, e aí o marido pegava uma xícara de café e sentava perto da janela. Sentado ali perto da janela, ele ficava olhando. Ele passou a ter esse costume, e aí ele falava assim, ele olhava para a casa, eles moravam no apartamento, aí ele olhava para a casa da vizinha, porque tinha uma visão boa ali, e aí ele falava assim, amor, eu acho que era bom você ter amizade com essa vizinha, dá uma olhada na roupa dela, olha, ela estende lá no varal umas roupas tudo amareladas, aqueles lençóis, dá uma olhada, olha que meu Deus, era bom você conversar com ela, dar uns conselhos e tal. Todo dia, esse homem ia lá e falava isso daí. Um belo dia, ele, não diferente, pegou a xícara dele, sentou lá, foi lá degustar o café dele, sentou, olhou, falou assim, amor, eu acho que a vizinha não mudou, porque eu vi ela passando assim, meio de relance, parece que é a mesma. Mas eu não sei o que aconteceu, porque a mulher aprendeu. Você conversou com ela? Ela aprendeu a lavar a roupa está branca. Vem ver o lençol aqui, corre aqui, vem ver. Aí a mulher chegou assim do lado dele, colocou as mãos nas costas dele e falou assim, não, amor, é que ontem eu lavei as janelas. Então, é esse o risco que nós corremos. Sabe quando você usa, quem usa óculos aqui sabe, quando a lente fica embaçada, né? Aí fica aquele sebo, assim, e você não consegue, começa a gente dar até uma aflição, porque você vai olhando assim e não enxerga direito, é muito ruim. Quando nós não olhamos através da lente da palavra, é esse risco que nós corremos, de ver as coisas embaçadas, distorcidas, sujas como elas não são, a começar de nós mesmos, a começar do nosso irmão, a começar do marido, a começar do filho, e assim vai. A começar dos princípios, né? Eu não conheço os princípios, então, quando eu me deparar com um princípio, aquilo vai até causar um incômodo para mim, porque eu não conheço. Aí eu estou tão acomodada naquele pensamento do mundo, que aquilo, para mim, parece, isso daí é muito radical. Nada a ver, muito radical, não pode ser dessa maneira. Então, somente através da palavra de Deus, nós vamos ter uma visão correta de tudo o que Deus tem para nós. Quando o assunto é Deus, não tem como falar, minha opinião, eu acho, né? Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas estão muito ensimesmadas, né? Muito cheias de opiniões. Entra lá na rede social,
todo mundo se acha no direito. Às vezes a pessoa compartilha uma foto, porque a rede social, a princípio, eu não sei se isso já faz algum tempo, o Instagram foi criado para as pessoas compartilharem fotos. Hoje é um grande catálogo comercial, né? Então, se você não vende nada, se você não produz nada, não vende um serviço, um produto, e você está ali no Instagram, você é um consumidor, ou um consumidor em potencial. Ou você já consumiu coisas, como eu já consumi, coisas que foram... que você acessou, porque você estava ali visualizando, e você fala, estou precisando disso. E uma coisa que eles sabem é justamente, e eu sei que os irmãos já sabem disso, tudo que nós precisamos ou não, ou que nós desejamos, e eles vão lançando as imagens ali. Vocês sabiam que, para que serve essa câmera frontal, essa câmera da frente do celular? Vocês sabem para que serve? Não é só para tirar selfie. Isso daí vamos dizer assim, é a ilusão, né? É a propaganda do negócio, para tirar selfie, para facilitar ali. E também não é só para identificar num aplicativo do banco uma medida de segurança. Essa câmera daqui da frente, ela é um monitoramento das nossas vidas 24 horas por dia, se possível. Por quê? Você acha que quando você apagou aqui, está pretinho aqui, ela não está te filmando? Você pegou aqui, de longe, ela está vendo. E como nós ficamos ali olhando, aquela câmera, aquele scanner, ele está lendo os nossos olhos. Está lendo os nossos olhos. E, através da leitura desses olhos ali, eles sabem se você está triste, se você está alegre, se você está interessado naquilo. Se você passar pelo menos 5 segundos de olho em alguma coisa que passou aqui, eles sabem que aquilo te gerou algum tipo de interesse. E qual que é o objetivo disso? Gente, presta atenção. A Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Se eu não estou lendo a Bíblia e não sei disso, tudo que passa aqui, e passar o meu tempo só olhando o que passa por aqui, o meu filho está correndo um perigo muito grande. Os nossos filhos estão correndo um perigo. Então, eu preciso colocar os meus olhos, que são as janelas da minha alma, na palavra de Deus. E o nosso destino em Deus, quero concluir aqui esse tópico, dizendo que o nosso destino em Deus somente é encontrado através do nosso relacionamento diário com Ele. Quando nós temos um momento de solitude. O que é um momento de solitude? Não é solidão. Solidão, de repente, eu e você podemos ter na nossa vida diária, porque nós somos marcados por algo, aconteceu alguma coisa estranha na nossa vida, nós não superamos isso, nos afastamos da comunhão da igreja, mas o momento de solitude é um momento de priorizar a nossa vida devocional, é o desejo, é a decisão voluntária de me separar de tudo que me distrai para me relacionar com Deus, com o Espírito Santo. Nós precisamos praticar, dia a dia, momentos de solitude com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Isso é saúde para nós e para os nossos filhos. Segundo perigo, nós corremos o risco, irmãos e mamães, de estar vivendo uma vida de mentira. Já imaginou? Nós vivemos a vida e se gastar, sabe? São tantas demandas, a gente se empenha em educar o filho, cuidar, alimentar. Quem tem um bebê, ou já teve um bebê, sabe o quanto um bebê exige. E aí ele vai crescendo, são outras demandas, né? São tijolinhos que nós vamos colocando ali dia a dia. Tantas demandas, tantas coisas.
E aí a gente se gasta com tudo. E chegar no fim da vida e descobrir que tudo que a gente viveu foi uma mentira. Não queira ser. Tem uma frase que diz assim: não queira ser o cara mais rico do hospital, nem o cara mais famoso do cemitério. Sabe por que essa frase, o que está por trás dela? Porque muitas vezes mentiram para nós. A gente não conhece a palavra e a gente vai se enredando nos enganos do mundo, né? Porque eu preciso ser uma grande profissional. Eu confesso para vocês que eu fui enganada. Eu fui enganada. Porque eu cresci numa família que não tinha ali esse tipo de princípio aprofundado, por não conhecer a palavra, por ignorância. Então, era muito importante, olha, você tem que estudar, você tem que ter sua profissão, você não pode depender de homem nenhum. Todas as coisas contrárias à palavra de Deus. E durante muito tempo da minha vida, eu corri atrás do vento. Mas pela misericórdia de Deus, eu fui alcançada. Eu tive os meus olhos abertos pela palavra de Deus. E eu pude reverter muitas coisas. Algumas não. Algumas eu tenho que conviver até hoje. Mas eu consigo ainda assim conviver e passar por elas, porque eu busco a minha solitude com o Senhor. Porque se não fosse esse tempo de solitude, eu não suportaria as consequências. Sabe, gente, é uma grande ilusão também. Às vezes a gente se converte, as pessoas se convertem, aí você fala, não, agora tudo vai mudar. As escolhas que eu fiz de errado, agora Deus vai dar um jeito, vai ter um passe de mágica e tudo vai estar resolvido. Não é assim. Até as escolhas erradas que nós fizemos no tempo da ignorância, o pecado Deus perdoa, mas as escolhas foram feitas, não tem como não colher. A planta foi plantada lá atrás, a semente, nós vamos colher os frutos, mas nós só vamos suportar a colheita, porque nesse tempo de solitude, o Espírito Santo vai nos capacitar e vai falar, eu estou com você. Uma hora vai acabar essa colheita, você já está semeando outras coisas. Aí lá na frente você vai ver os frutos de vida que você vai colher lá na frente. Então, para nós não corrermos o risco de sermos enganadas, nós precisamos ter esse tempo de solitude. A Bíblia fala assim, lá em Mateus, no capítulo 24, Jesus, que é o sermão escatológico, ele fala vários sinais a respeito do final dos tempos. Você sabia que nós estamos no final dos tempos há mais de 2000 anos? Porque essa era do final dos tempos, ela se iniciou com o nascimento de Jesus. Então, quando ele fala o final dos tempos, ele fala assim, eu estou inaugurando um novo tempo, o final dos tempos. Em breve, eu estou aqui com vocês, mas em breve eu vou para o Pai, em breve eu vou voltar. Então, nós estamos no final dos tempos, já faz um tempinho. Mas, cada dia que passa, nós estamos mais próximos do final dos tempos. E os nossos filhos, eles são herança do Senhor. E aí, Deus nos dá essa dica lá nesse sermão escatológico, quando Jesus fala aos discípulos do final dos tempos, ele fala vários, guerras, rumores de guerras, nós temos visto isso, Israel agora está sob ataque, mísseis estão sendo lançados lá agora, da semana passada para cá, um ataque assim, pesado. Isso são sinais dos tempos, fora os outros lugares, pandemia. Mas um sinal que Jesus faz questão de dar ênfase ali no sermão é sobre o engano. Ele diz o tempo inteiro, não sejam enganados. E a maneira de nós não sermos enganados é conhecendo a palavra. E uma última coisa que eu quero falar sobre esse tópico é o seguinte. Quando se fala, inclusive, do final dos tempos,
é muito comum vir ali à tona, né? Nossa, quem será que é o anticristo? Qual será que é o sinal da besta? Será que é o chip? O QR Code? A vacina? O código de barras? Né? Coisas que obrigatoriamente a gente precisa usar no nosso dia a dia. Será que é isso? E, gente, as pessoas nós precisamos no nosso dia a dia, conhecendo a palavra, ministrando a palavra com os nossos filhos. Quando o anticristo se levantar, né, que ele fala assim, o homem lá do engano, quando isso acontecer, os nossos filhos, nós que conhecemos a palavra, nós não seremos enganados. Por quê? Porque nós conhecemos o verdadeiro. Nós e nossos filhos vamos falar assim, não, esse não é o Senhor. Eu conheço o meu Senhor, porque eu tenho passado todos os dias com Ele. A palavra dele diz isso, isso, isso e isso a respeito dele. Esse não é o meu Senhor. Esse é aquele que veio para enganar. Esse é o maior de todos os enganadores. Terceiro perigo. Ele trocou. Não sair da imaturidade. Imaturidade, gente, não tem a ver com a idade cronológica. Grava bem aí o que é maturidade. Maturidade tem a ver com o quanto de Cristo existe formado em nós. O nosso trabalho, a Bíblia deixa isso claro, o nosso grande ministério. Se você não sabia, até hoje, se você está há quase 20 anos, 10 anos, um mês na igreja, vou anunciar o que a Bíblia diz que é o nosso grande ministério. Conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. E como que nós vamos fazer isso? Tendo Ele formado dentro de nós, através do nosso relacionamento com Ele, através da palavra. Só a palavra diz quem Ele é. Nós estamos aqui no Pasquides esse mês, com o tema Família, Propósito de Deus. E semana passada eu tive lá na sala, e dentro da ministração tinha uma figura de um casal, eles estavam nessa posição, né? O marido aqui, assim, e a esposa do outro lado, formando uma casinha, e os filhos ali embaixo. E aí, eu perguntei para as crianças assim, qual é a função do papai e da mamãe na família? Aí uma pequenininha assim, a Alice, a netinha da Magali, falou assim, gente, eu tive vontade de engolir ela. Falou assim, proteger os filhos. Ai, gente, isso derrete meu coração. Não aguento. Daquele tamanho, ela sabe qual é a função do pai e da mãe dela. Isso está gravado no coração dela. Quando ela for ter a família dela, ela sabe qual é a função dela como mãe. Ela já sabe. E aí, depois, um outro menino perguntou assim, tia, quem criou Deus? Aí eu falei assim, Deus não foi criado. Ele é o criador de todas as coisas. Deus é eterno, Ele é infinito. Nós temos uma finitude, mas Deus não. Eu falei, mas sabe como que você vai entender isso, assim, bem claro? Porque eu posso falar aqui para você um monte de palavras tentando te explicar isso. Lendo a palavra, porque Deus se revela a nós através da palavra. Então, quando nós olhamos para a igreja no Brasil, e falando sobre isso, eu vou partir para o último ponto aqui, nós vemos, isso daí já foi comprovado, existe um censo, né, que é feito lá pelo IBGE, a cada 10 anos, e eles chegaram a uma conclusão que daqui a bem pouco tempo para frente, o número de cristãos evangélicos será mais de 50% no nosso país.
E aí nosso país poderá ser chamado de um país evangélico. E aí nós podemos falar assim, uau, que legal. Depende. Sabe por que depende? Depende o grau, a qualidade dessas pessoas que se dizem evangélicas. Eu não quero ser evangélica. Eu não quero. Inclusive, isso acaba tendo até um tom pejorativo. Não tem problema nenhum falar que eu sou evangélica. Mas eu quero que as pessoas olhem para mim, olhem para vocês, para os nossos filhos e digam, ele se parece com aquele Cristo, aquele que eu já ouvi alguma coisa que fala lá na Bíblia, porque foi assim que os primeiros cristãos foram identificados. As pessoas olhavam para eles e falavam assim, você parece com ele, aquele lá que está curando as pessoas, falando sobre arrependimento dos pecados, você parece com ele. Então nós precisamos conhecer a Cristo, formá-lo em nós, nos nossos filhos e fazê-lo conhecido. Senão nós corremos o risco de viver numa imaturidade eterna. Lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 11 a 14, diz assim, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra, da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui, quando o autor fala sobre ouvir, nós podemos ler, entender, ler. Porque naquela época não existia a Bíblia como existe hoje, que eles podiam sentar e pegar a Bíblia e ler. Eles tinham um texto que normalmente era compartilhado, então as pessoas ouviam. Então ele está dizendo aqui que eu tenho tantas coisas para compartilhar com vocês, tanto alimento sólido, aquela feijoada, aquela picanha, mas eu não posso, porque vocês são imaturos, vocês precisam do leitinho. E resumidamente, gente, na nossa vida cotidiana, o que é o leitinho? O leite é um alimento processado. Para um bebê, como ele está falando aqui de uma pessoa imatura, ele normalmente é processado pela mãe. Qual é o trabalho que a criança tem com esse leite? Só beber. O leitinho engoliu e ela vai pegar os nutrientes ali. Só que esse leitinho dá um crescimento até uma fase. Parou ali, esse bebê, para se desenvolver, crescer, chegar no potencial máximo dele, ele precisa de alimento sólido. E eu quero dizer uma coisa para você, e para mim, em primeiro lugar, que essa palavra que eu estou ministrando aqui, para mim, quando eu ouvi, ela foi um leitinho. Mas eu passei dia a dia, meditando, orando, lendo. Só que na minha vida ela passou a ser um alimento sólido. Porque o alimento sólido ele começou a fazer parte do meu corpo, da pessoa que eu sou, da minha alma, da minha mentalidade. Porque eu tive o trabalho de ler, meditar e começar a praticar essa palavra. Então eu quero dizer para você que se nós ficarmos ouvindo ministrações no YouTube, daquele grande pregador, indo em conferências, e aí o autor aqui ele não está falando da profundidade da palavra. Nossa, isso aqui é um alimento sólido, porque olha a profundeza da profundidade da palavra, esse pregador revelou. Não, ele não está falando disso. Ele está falando aqui de nós perseverarmos no nosso dia a dia. Então, qualquer palavra que eu escutar no meu dia a dia, no YouTube, numa conferência, aqui, com o melhor pregador que possa vir aqui, isso na minha vida é só leitinho.
essa palavra e muito mais que Deus tem para mim vai ser alimento sólido. Sabe quando que a gente come um alimento sólido, gente? Se você não sabia disso ainda, você vai saber hoje. Mas eu creio aqui que vocês já sabem. Quando você, de manhã, ou no horário que você puder, você pega a sua Bíblia, vai lá naquele canto, abre ela, lê aquele texto, medita naquele texto, fecha os olhos, fala: Espírito Santo, eu não estou sentindo nada, nem que seja aquele dia que você não está sentindo nada, mas eu sei que a tua palavra é poderosa para fazer algo na minha vida, independente do que eu sinto, porque as nossas emoções são enganosas, a palavra diz isso. As nossas emoções são enganosas, nós não podemos andar conforme as nossas emoções, não podemos. E finalizando no último perigo que nós corremos aqui, que tem a ver com esse. A Bíblia diz assim, no livro de Romanos também, capítulo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ou seja, imaturo, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Então ele está dizendo que nós temos uma herança em Cristo, que nós somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo de todas as coisas. Mas quando nós não nos alimentamos da palavra, quando nós não praticamos a solitude, quando nós não, depois de meditarmos e lermos a palavra, não praticamos a palavra, nós continuamos imaturos. E por isso, como diz aqui em Gálatas, nós somos como um escravo que tem uma herança, mas não pode tomar posse dessa herança, porque é imaturo. O texto está falando isso. Durante o tempo em que é herdeiro, o menor em nada difere do escravo. Então, se nós continuarmos imaturas, nós corremos o risco de não tomar posse de toda herança que já é nossa, porque nós já somos filhos, herdeiros de todas as coisas. E o último risco aqui, de nós sermos uma igreja que não reforma a nossa nação. Se nós não formarmos Cristo em nós, se Cristo não for formado em nós através da palavra, se nós não formarmos os nossos filhos, as nossas gerações, nós corremos o risco de não reformarmos uma nação. Nós não vamos ser a Paz Church para Santana de Parnaíba. Nós vamos ser apenas a Paz Church na cidade de Santana de Parnaíba. Se as pessoas não verem diferença, como diz lá em Romanos, que eu li no começo, na nossa vida cotidiana, no nosso dormir, no nosso comer, trabalhar, passear, como uma oferta ao Senhor, se as pessoas não verem diferença em nós, de nada valeu. Nós somos só um prédio aqui. Amanhã, de repente, fechou aqui a igreja, e aí o prédio, ninguém nem sabe o que foi, vai abrir uma loja, sei lá, porque nós não fomos uma igreja para a cidade. Então, nessa manhã, o Senhor quer nos lembrar que a palavra dEle é lâmpada e luz para os nossos pés e os nossos caminhos. E eu quero concluir aqui, lendo uma frase, antes de nós orarmos, do A.W. Tozer, que diz assim: enquanto alguns procuram erros na Bíblia e enganos nas traduções, um homem sincero, com uma Bíblia aberta, sem dúvida, encontrará depressa o que há de errado consigo mesmo. Então, nós não precisamos ficar olhando para os outros, buscando defeitos, apontando erros. Nós precisamos pegar a Bíblia
falar: Senhor, faz um scanner. Sabe o scanner assim que passa? E lê a gente assim? A palavra é isso. Ontem eu estava assistindo um trechinho daquele The Chosen, né? E era um momento tão legal. Os discípulos estavam ali discutindo entre eles. Um pouco antes disso, Maria estava ali compartilhando com eles que eles tinham a curiosidade de saber como que era Jesus criança, como foi receber a notícia que ela ia ser mãe do Filho de Deus, ali, né, o homem. E ela compartilhou, falou que foi foi um desafio muito grande, foi muito difícil em tudo. Inclusive que quando ela deu à luz, presta atenção nessa mãe, Maria. Quando ela deu à luz, ela estava sozinha, não tinha mãe dela, não tinha ninguém, estava ela e o marido. E ela teve que, inclusive, limpar o filho. Ela não teve, quem teve filho sabe que é um momento tão delicado, gente. Tão delicado, fisicamente, emocionalmente. É glamouroso, né, no sentido de ser maravilhoso. Mas é um momento ali que quanto mais ajuda você tiver, vai ser pouca. É a sensação que a gente tem naquela hora. E aí essa mulher falou que o que mais ela sentia que agora, depois que eles ensinaram para Jesus comer, vestir, andar, ela não tinha mais função na vida dele. E aí ela ficou assim, parecendo meio triste. E aí ela saiu e os discípulos começaram a discutir entre eles. Porque eles estavam com um tempo meio ocioso, enquanto Jesus estava atendendo as pessoas que queriam ser curadas, aconselhadas, que estavam em busca de salvação, que queriam se arrepender. Eles estavam ali em volta da fogueira discutindo. E aí eles começaram a acusar um dos discípulos, eles começaram a acusar Mateus. Porque você fez isso, você aquilo, você dificultou a nossa vida, você cobrava imposto, a gente queria trabalhar e você isso, você aquilo. E aí nessa hora, gente, concluindo aqui, Jesus aparece andando lá atrás, assim, capengando. Aí passa por eles e fala assim: boa noite. E vai lá para a tenda dele. Aí Maria, vendo ele, corre, vai lá, pega, tira a sandália, aí ele abraça. Ai, Emma, né, que é falando mamãe. Aí ela pega, tira as sandálias dele, lava os pés, limpa ali ele, como um consolo, limpa as mãos. Ele: filho, suas mãos estão cheias de sangue. Ele: ai, mamãe. E aí parece, né? Ele com certeza tinha ouvido ali aquele desabafo dela. E ele fala assim, abraça ela e fala: mamãe, eu não sei o que seria de mim se não fosse você. O Filho de Deus falando: eu não sei o que seria de mim se não fosse você. Ele estava falando: você é importante, você é minha mãe, você tem um papel ainda até hoje. Ele é adulto, cumprindo o ministério dele, ali. E aí os discípulos olharam, constrangidos, baixaram a cabeça e cada um foi para sua tenda, pensar na vida. Então nós corremos o risco de, quando nós ficamos olhando para as coisas de uma maneira distorcida desse mundo, para as pessoas de uma maneira distorcida, para nós de uma maneira distorcida, não sabendo qual é a nossa verdadeira identidade, qual é o nosso propósito, nós corremos o risco de perdermos tempo apontando coisas que não edificam, totalmente fora do propósito de Deus. Mas nessa manhã, o Espírito Santo vem nos alertar e nos capacitar como pais e mães, como cristãos nessa terra, para ter Cristo formado em nós e nós formarmos Cristo nas próximas gerações. Fique de pé, nós vamos orar. Feche seus olhos. Continue desfrutando dessa presença manifesta do Senhor nessa manhã. O Senhor é o nosso tesouro, Deus. O Senhor é a nossa herança. A Tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela separa a luz das trevas, juntas e medulas. Por isso nós te pedimos nessa manhã,
Faça cumprir a Tua palavra nas nossas vidas e através de nós todos os dias. Através das descobertas, das revelações que o Senhor tem para nós, do alimento sólido da Tua palavra. Que nós possamos colocar os nossos corações nas Tuas mãos, para que o Senhor possa incliná-lo para onde o Senhor desejar. Nos ajude, Senhor, a perseverar, a não ser aquela noiva morna, que parece quente, e se mistura ali com aqueles que estão quentes, porque tem uma aparência de ser quente, por causa das palavras, do modo de falar, mas depois rapidinho se mistura, porque é morno, com aquilo que é frio, e se amolda às coisas desse mundo, Senhor. Essa noiva morna, a Tua palavra diz que o Senhor há de vomitar, ou seja, o Senhor vai tirar de dentro do Senhor aquilo que não é seu, que não tem parte contigo. Mas eu quero declarar aqui nessa manhã, que nós temos uma noiva inflamada, uma noiva quente, que é formada na solitude do relacionamento diário contigo. É nesse relacionamento que nós vamos ler, meditar e sair dali capacitados para praticar a Tua palavra. É nesse momento que o Senhor está sendo formado em nós e que vai nos capacitar para formar Cristo nas nossas gerações, Senhor. Eu quero declarar aqui, Senhor, e te pedir, fortalece cada mãe, cada família aqui, Senhor. O Senhor tem propósito nas famílias, Senhor. Mostra isso hoje de uma maneira revelada, não apenas como uma informação intelectual, filosófica, mas transformando a nossa mente, mostrando que o Senhor tem uma herança, que o Senhor tem uma aliança eterna conosco, e nós queremos terminar declarando que nós temos uma aliança contigo. Nos capacita a cumprir a nossa parte. A sua parte o Senhor sempre vai cumprir nessa aliança, mas nos capacita a cumprir a nossa parte, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Pai. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando sou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Reina o Espírito sobre a carne, e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Tenham uma semana de bênçãos em nome de Jesus.